Paula Marques, a minha convidada do RB Insights de hoje. Uma grande profissional. Vocês sabiam que a Paula, além de ser formada em publicidade, mas no início da carreira trabalhou até em buffet? Hoje, a Paula é uma grande expert em como encantar pessoas e clientes. Paula, que honra poder te receber aqui na NetGlobe, meu muito obrigado. Nossa, que honra eu ouvir, né, essa apresentação. Caramba, que apresentação fantástica. Acho que eu nunca passei por uma apresentação dessas. Obrigada, eu que te agradeço pelo convite. Muito importante e especial estar aqui, tá? Paula, você merece muito, principalmente depois que nós temos a oportunidade de conhecer a sua trajetória. Você, para mim, é uma grande guerreira, que batalhou desde o início da sua jornada e colocou os seus sonhos como um grande objetivo da sua vida. E você vem traçando isso com muita alegria, com muito bom humor e principalmente colocando as pessoas no centro. Paula, foi sempre assim? Desde criança você tem esse jeito de estar junto com pessoas, de construir com pessoas? Olha, essa parte da alegria eu acho que ela é muito fundamental, né? Se não for divertido, não vale a pena. Isso é muito importante. Então, eu sempre busco me divertir com o que eu estou fazendo e acho que isso vem da paixão com aquilo que você está se relacionando. E tem que ser leve, né? Traz a leveza que a gente precisa. Não foi sempre assim. Talvez os sonhos e o desejo da vida leve sempre teve aqui intrínseco, sempre foi um desejo. Mas claro, né? A vida tem aí os altos e baixos e que acaba também construindo a gente de certa forma. Então, no final, tudo vale a pena. Paula, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre trajetória profissional. Você tem uma trajetória super bonita, né? Você me contando nos bastidores, eu estou aqui super motivado em bater esse papo com você. Você começou há bastante tempo atrás, ou seja, você tem quase 20 anos de experiência, de muita luta, e você começou no atendimento, né? Você começou atendendo pessoas e traçou a sua jornada. Conta um pouquinho como que foi no início da sua carreira. Tá certo, mas desde lá do buffet? Pode ser, pode então ser, tá bom. Claro que sim, isso te honra muito. É mesmo, era uma experiência bem interessante, então... Na nossa época, né, a gente podia trabalhar até um pouquinho mais novo, não tinha todo esse lance aí da restrição de carteira. É verdade. E eu fazia atendimento em buffet, ganhava, eu lembro que eram R$10 por festa, né, mas na época R$10 era uma coisa muito mais importante e significativa do que era hoje, mas tinham ali as festas nos buffets infantis e eu tava ali servindo ali as pessoas e eu já me lembro que eu gostava do que eu fazia. E eu sentia verdadeiramente um prazer e via um propósito naquilo que eu estava fazendo. Então, começa desde lá. E aí, eu começo a me interessar mais também por esse lance de atender, pelo lance de servir. E faço aí uma carreira, trabalho... já trabalhei na Skill de idiomas também. Acho que eu acabei não te falando isso. Olha que legal! Mas foi bem interessante também. Até começar... de fato, uma carreira em atendimento, trabalhei numa grande empresa, uma multinacional, comecei ali como teleoperadora, me orgulho bastante disso, entendo que me trouxe ensinos que eu levo até hoje, também perspectiva, né, de empatia, de entendimento, de conseguir verdadeiramente saber o que o outro está enfrentando ali naquele momento. Então, o começo ficou muito nisso. Legal. Paula, uma das coisas que me chamou muita atenção no nosso bate-papo é você não aceitar o status quo como algo definitivo, né? Como aquilo que as pessoas impõem, seja na sua vida, seja num processo dentro da companhia, né? E eu vejo que você sempre se encantou com o processo de atendimento, né? Mas fazendo diferente, tendo as pessoas como o ponto central. E o atendimento com perfeição, posso assim dizer, né? Sempre foi algo que você buscou muito, né? Como que foi o início de tudo isso? Olha, eu gosto de trocar a palavra perfeição, porque acho que é uma ambição, assim, que a gente acaba fraquejando em algum momento, né? Mas eu amo o padrão de excelência. Padrão de excelência. Isso. Acho que essa palavra excelência, ela substitui muito bem a perfeição, que é uma coisa que talvez a gente não alcance ou vai alcançar em determinadas fases da vida, mas a excelência, para mim, ela é um estilo de vida. Então, eu uso desde o momento que eu vou, sei lá, trocar meu filho, né? E quero deixar ele todo arrumadinho ali, de unha cortada, tudo perfeito. E até
um momento de trabalho. O lance do atendimento, ele tem uma genuidade, né? Assim, você tem uma chance de oferecer o melhor de você em toda e qualquer interação de atendimento. Seja, de repente, você abrindo a porta do seu carro para receber alguém, ou quando eu cheguei aqui e fui recebida na porta. Então, ele tem um toque, né? Uma coisa sua, tem uma oferta. Então, eu não consigo compreender padrões para um atendimento, porque você tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito, né? Cada um vai ter o seu estilo. A gente também tem as nossas vulnerabilidades, tem os dias bons, tem os dias não tão bons. Então, tudo isso permeia a oferta que você vai fazer ali para aquela pessoa que está cruzando seu caminho, ou que você verdadeiramente precisa oferecer algum tipo de atendimento naquela situação. Então, os padrões verdadeiramente não combinam comigo e eu sempre, quando eu me vejo entrando em alguma coisa que não era um padrão, mas ela começa a ganhar um certo estereótipo, assim, um padrão, eu já começo a pensar, opa, isso aqui precisa ser desconstruído, porque senão eu não vou pegar a parte que me diferencia, que é justamente o especial que há em cada um. Então, eu sou muito vidrada nesse lance, com certeza. Você pegou bem. Eu peguei. Paula, você sabe uma coisa que está marcando em mim, da nossa conversa, é a importância que você dá para o propósito. Sim. E principalmente de dar aquele fit, né, com os valores da companhia que você representa versus o trabalho que você está executando. Você esteve durante muito tempo em uma companhia, ou seja, você desenvolveu uma carreira numa companhia e cresceu dentro dessa companhia. Como que é dar esse fit durante tanto tempo? Como que é estar conectada com esse objetivo, né, com uma companhia global durante tanto tempo? Como que você fez? Propósito, para mim, acho que é a palavra do momento. Ela tem me acompanhado aí durante esses últimos tempos. E eu costumo dizer que o propósito, ele já existe, né? O propósito não é você quem cria ou eu quem crio. Ele já existe e a gente tem ali, como líderes ou na sua determinada função ali, que revelá-lo, né? Tem que desvendá-lo e tem que fazer da melhor maneira possível. Eu tive a sorte de trabalhar 14 anos na mesma empresa, aprendi demais, né? As minhas maiores conquistas foram dentro dessa empresa. Tive meu filho, por exemplo, dentro dessa empresa, né? Então, me formei trabalhando na empresa. E uma coisa que combinou muito com a minha característica foi a questão de eu trabalhar numa área onde eu visitava diversos clientes. Então, eu tinha uma disrupção. Então, em determinado momento, eu estava no banco X. Num outro momento, eu estava num laboratório clínico. Em outro momento, eu estava no varejo. Então, esse cenário diferente, todos os dias, ele me permitiu ficar tanto tempo no mesmo lugar. Porque isso tem um fit verdadeiramente com a forma como eu penso, com esse desejo de diversas culturas, de conseguir enxergar a vida de uma outra forma, né? E até você mesmo desconstruir algumas crenças limitantes. Você acha que é daquele jeito e de repente você vai num cliente X e você vê que ele pensa de uma outra forma e aquilo, poxa, é possível, por que não? Então, acho que foi isso que facilitou tanto tempo dentro de uma empresa. Fora isso, alguns valores que eu adoro, né? Essa questão do pertencimento, eu fico enlouquecida. Então, hoje lá na Via, por mais que a gente às vezes experimente uma jornada, né? Para ver como é que é o aplicativo de um outro, não. Poxa, se eu vou colocar o meu dinheiro, se eu vou comprar alguma coisa, com certeza é nas Casas Bahia, né? Eu não aceito colocar o meu dinheiro num outro lugar, né? Como pessoa física. Então, eu acho esse lance do pertencimento, ele é vital para você desempenhar um propósito. Então, ele tem que fazer parte, né? E o propósito também tem o seu momento, tem o seu começo, meio e fim. Então, esse lance também de perceber em que momento você está muito latente com ele, ou em que momento você precisa olhar e entender que a sua contribuição, talvez, num outro lugar ou num novo propósito, vai fazer mais sentido. Então, eu adoro. Acho que o propósito, ele também respeita a gente. Quando a gente se encontra com ele, ele respeita o seu momento, a sua fase. E isso... Enfim, né? Falar de propósito, aí a gente fica só nessa pergunta. Fica só Vamos nessa, pra próxima. É verdade. Paula, você sabe que eu sou muito como você também. Ou seja, quando é para abraçar a causa, tem que abraçar, tem que se entregar verdadeiramente. Eu acho que tá aí
né? O ato de você colocar a alma naquilo que você está vivendo hoje, naquele projeto. Sim. Paula, você estava me contando também uma coisa muito legal, que eu acho que tem tudo a ver. Você tem uma carreira em atendimento super bonita, uma carreira, assim, completa, né? Você se encontrou nisso. Mas você teve também, durante esses 20 anos, você teve várias ofertas, vamos dizer assim, de manter a sua capacidade, o seu encantamento do atendimento, né? Mas também olhando ali a questão do business, ou seja, mais para um lado comercial do que literalmente suportar a experiência do cliente. Como Sim. que foi esse seu momento de você se dar essa chance de também manter o atendimento, só que agora atraindo esses clientes para, né, serviços e experiências bacanas? Como que foi isso na sua carreira? Poxa, eu nem enxergo isso como uma disrupção mesmo, mas eu gosto quando você fala de uma oportunidade. Eu acho que eu me dei uma oportunidade de pegar uma experiência que foi super maravilhosa, né? Eu atuei na área comercial durante muitos anos, comercializando atendimento. Então, primeiro fiz uma carreira comercializando atendimento, de fato, de contact center, depois em tecnologia. E esse combo, né, você olhar para o atendimento de algumas perspectivas, hoje me deu autoridade para falar sobre atendimento e tentar uma jornada diferente dentro dos padrões que existem agora, né? Uma das coisas que me motiva muito é olhar a própria história ali há 20 anos atrás. E isso gera um inconformismo significativo, porque você olhar quando você era uma operadora e alguns sistemas que existiam naquela época ainda permanecem, ainda são os mesmos, depois de 20 anos, gente, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser vista de uma outra maneira. Então, essa oportunidade, para mim, é o que me faz ficar, assim, olhando além a todo momento e entendendo o que tem que ser desconstruído e o que precisa ser recombinado para que a gente tenha uma oferta completa para o nosso cliente final. E se a gente não olhar para a matéria-prima, e nesse caso hoje eu lido com uma matéria-prima que está focada em gente, e é isso que verdadeiramente importa, né? Você nunca vai conseguir alcançar a sua ambição. A minha ambição é ter um atendimento do qual a gente possa se orgulhar, sabe? De um lugar que te fidelize a tal ponto de você saber ter na sua mente assim, poxa, se eu tiver um problema com essa marca, eles vão saber resolver. E eu vou ficar confortável com isso. E você não faz isso de outra forma, a não ser lidando ali com essa matéria-prima, que é o foco em pessoas, enfim, aí se estende. Paula, resgatando um pouco da história do atendimento, nós estávamos conversando, onde você me falou um pouquinho de momentos e tempos áureos do atendimento, onde você sempre tinha aquela capacidade de customizar um atendimento, fazer tailor-made, né, para as marcas, né? Sim. E o atendimento, de uma certa forma, de um tempo para cá, ele começa a ter, assim, escala. Quanto mais atender, melhor. Não importa, talvez, a grande qualidade, né, ou essa grande experiência. E você tem uma convicção hoje que o atendimento está voltando, né, com algumas raízes de atendimento exclusivo, né, o cliente no centro daquele atendimento, uma coisa mais pessoal, mais de ouvir, mais de entrar ali, né, na vida daquela pessoa, nos anseios, nos desejos. Como que você vê o atendimento de experiência daqui para frente? A gente enfrentou uma jornada, nem sei uma palavra adequada, mas assim, um certo modismo relacionado a CX, né? Todos nós. Então, às vezes a gente aprende a pronunciar uma palavra muito bem falada e no final das contas a gente entende que a pronúncia é que você está exercendo aquilo e não é uma realidade, né? Porque Customer Experience é você verdadeiramente proporcionar uma experiência legítima, verdadeira, sincera, independente das suas falhas e que faça com que aquela experiência seja marcante de tal forma que o cliente
permaneça. Então, hoje, eu não olho para o atendimento como o fim. Onde deu errado, desemboca ali no atendimento, né? E eu não estou falando isso de uma maneira superficial. Estou falando de uma maneira legítima, porque é isso que eu busco, é isso que eu semeio, é isso que eu entendo. E quando eu falo estou dizendo, né, tudo que me acompanha aí sobre a liderança dos projetos que a gente toca em relação a atendimento. Então, algumas coisas precisam voltar às suas origens, né? Então, o interesse genuíno. Poxa vida, eu achei super fantástico na nossa pré-entrevista você querer me conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais sobre a minha história, talvez quebrar alguns paradigmas que quando você bateu o olho em mim, você achou que era e não era. Então, a gente precisa trazer o interesse de volta. Por que para o especialista que está ali, ele tem que se sentir trabalhando e tem que ser um trabalho da mesma forma. Ele vai atender, provavelmente, num dia de muito movimento, num dia de Black Friday, por exemplo, que é o tudo para nós, a gente trabalha muito em função dessa data. Ele vai atender 50 clientes num dia, com um problema. Por que ele não pode demonstrar um interesse diferente para cada cliente? Porque cada cliente é único. Se ele sentar ali para fazer o trabalho dele e olhar para todas as jornadas como um problema, serão 50 problemas que ele vai ter que administrar. E ele vai fazer tudo da mesma forma. Ele vai falar, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Paula, qual é o seu problema? Ele vai ouvir o problema, ele vai tabular o problema e pronto, vai para o próximo. Mas se ele fizer isso de uma maneira onde ele mesmo possa se colocar numa condição de se interessar e entender o que aconteceu com aquele cliente. Então, vamos lá, o que aconteceu? O presente que não chegou, era para quem? Era pra minha afilhada. Poxa vida, sinto muito pelo que aconteceu. Uma vez aconteceu isso comigo também. Sabe, essa pessoalidade, gente, aqui não é ofensiva. Por que a gente acabou desconstruindo, ao longo da jornada do atendimento, um distanciamento severo entre o cliente e o atendente, né? Por que a gente fez dessa forma? Para respeitar tempos, para entregar tempos de atendimento, para entregar puramente uma eficiência. Então, a gente precisa voltar às origens e criar esse interesse genuíno na relação. Eu tenho certeza que eu trabalho hoje numa empresa que valoriza isso. Eu vivo isso todo dia. Quando eu chego numa empresa, eu falo bom dia para uma pessoa que está do meu lado. Quando eu encontro a alta liderança, eu sei que eles me proporcionam essa experiência. Por que eu não vou oferecer isso para o meu cliente, mas dando essa liberdade para quem está lá no atendimento, na linha de frente, da pessoa se interessar genuinamente pelo problema do outro. E isso vai fazer com que cada atendimento seja diferente. Então, ela não vai enfrentar 50 problemas no dia. Ela vai estar combinando a história do outro com a dela. É totalmente diferente, vai trazer, inclusive, uma leveza para aquele atendimento, independente de ser um problema ou não. É verdade. Paulo, você tocou num assunto super importante, que o atendimento ele está ligado diretamente à relação que nós temos com a marca, né? A gente, muitas vezes, qualifica aquela experiência como a experiência que eu vou ter com o produto, que eu vou ter com, né, um pós-venda, que eu vou ter com uma recompra. Eu acho que o atendimento mais humanizado, mais personalizado, vai trazer melhores relações com a marca. Porém, como você mesmo comentou, a gente precisa resgatar as origens. O que você acha que tirou essas origens, né? Foi a questão da robotização, foi a busca de vários, vamos dizer assim, modas, né? Sejam os robôs, sejam os chats, bots da vida, ou seja, o que nos distanciou desse atendimento mais humanizado, mais de interesse e que gera uma relação de fidelidade com a marca, na sua opinião? Falta de propósito no atendimento, você não envolver as pessoas que estão ali oferecendo aquele serviço, relacionando ela com a tua própria marca, explicando para ela quem são aqueles clientes. A gente acabou também dando muita autoridade para que o cliente tem sempre razão. Gente, realmente, o cliente tem sempre razão. A gente quer muito que ele volte, a gente quer muito que ele permaneça, a gente quer muito que ele recompre.
a gente quer realizar sonhos dos clientes, né? Lá a gente usa muito essa questão, né? Quando a gente vai falar de um problema do cliente, fala assim, poxa, era o sonho do cliente que a gente deixou embora. Era a reserva financeira que ele fez durante um ano que a gente atrasou a entrega ou que o produto não chegou. Então, a gente trata o problema do cliente como uma história. E acho que aconteceu uma desconexão sobre nós que pensamos, né, as marcas, então, que somos os protagonistas, que somos os donos desse cliente, com quem está oferecendo o serviço ali na ponta. Então, essa desconexão que tem a ver com a falta do propósito, da pessoa entender do que ela faz parte e que ela não está ali para atender os 50 problemas, mas que ela está ali e ela tem uma oportunidade de se realizar, se relacionar com um cliente que é importante para nós, que nós quantificamos ele partindo do... O que era esse cliente? Era sonho? Era uma necessidade básica? A gente nunca fica assim, nossa, as geladeiras não foram entregues. Não, a gente trata de outra forma. A gente já trata o cliente como se fosse uma história. Então, isso acabou gerando esse afastamento. E é lógico, né? Se a gente não for para situações um pouco mais... como é que fala assim, olhando para contratos, né? As metas que a gente acabou colocando ali para reger o sistema, tecnologias defasadas, tem outras coisas que colaboraram para tudo isso. Mas para mim, o lance do propósito, o pertencimento é o que comanda essa desconexão ou a conexão, né? A conexão. Paula Marques, super legal, uma grande aula, né, de simpatia, de atendimento. E você compartilhou comigo um projeto muito legal. Ai, nossa, gente, apaixonada. Esse seu projeto é muito legal, principalmente, né, Paula, da forma que ele nasceu. Ele nasceu de uma forma participativa, colaborativa, de uma forma humilde, ouvindo pessoas jovens, né? E o projeto ganhou grandes voos, né? Ai, grandes adorei, voos, hein? Grandes que voos, spoiler, né? Maravilhoso. Não é? Fala um pouquinho dessas iniciativas e principalmente desse olhar cuidadoso, né, com a arte do atendimento, de se importar, de querer estar na pele do outro ali, para que as relações humanas sejam ainda mais beneficiadas com tudo isso. Olha, primeiro eu preciso agradecer a Via, que é a empresa que hoje me permite e me dá o espaço para que eu possa viver esse propósito. É a empresa quem me apoia, quem incentiva. Então, mérito dela, né? Um orgulho nacional. A Via é um grande orgulho nacional. Incrível. Tem uma história linda. É demais. Admiramos muito. É demais. Imagina eu. E, bom, a gente vinha numa ambição de ter o cliente no centro. Aliás, nós somos, né, muito ambiciosos em relação a isso. É uma cultura que a gente tem liderado com bastante seriedade. E no atendimento, nós passávamos ali por uma situação onde era muito diferente o atendimento, por exemplo, da loja física, onde eu mesma, como um cliente, eu chego lá, elas falam, qual que é o seu nome? Eu falo, meu nome é Paula. Aí eles passam 2 minutos e falam assim, então, Paulinha, vem aqui, senta aqui, toma um café, né? Porque a pessoalidade, ela é existente na nossa marca, né? Ela faz parte da nossa história. Vamos lembrar lá como tudo começou, né? Nós somos, assim, fornecedores de segundas chances para as pessoas, para que elas possam ter os seus carnês, para que elas possam ter... Agora é digital, tá um pouquinho diferente, mas pensa, você certamente tem muitas histórias que tiveram relação com a nossa marca. Sem dúvida. Vocês já estavam ouvindo com meu filho Mamonas Assassinas e tem uma música lá que fala das Casas Bahia, do Carnê. Então, assim, poxa, né? Uma geração infinitamente mais nova, só que ainda assim tem a lembrança da marca. Então, é uma marca muito, muito presente. Então, o nosso atendimento, ele não combinava com isso. Com certeza não combinava. Então... E hoje eu acho que a gente ainda não chegou nesse momento, mas chegaremos, estamos trabalhando para isso. E aí nós começamos a olhar para diversas soluções que pudessem fazer a diferença. Inclusive, nós implantamos, nós fomos a primeira marca do varejo que começou com um atendimento, o WhatsApp, que está até hoje é o nosso canal mais influente. Então, a gente fez movimentos super importantes e significativos ao longo dessa história, tá? Então, a gente está avançando com isso.
Mas chega um momento que as coisas, elas têm uma certa estagnação, né? Então, a gente olhou ali para o atendimento e via que, independente da gente colocar, às vezes, eu nem gosto muito de script, na verdade eu não gosto mesmo dos scripts, eu acho que isso robotiza, assim, as pessoas e é um novo padrão. Mas existe uma forma ali, existe uma tendência e que a gente coloca isso ali pro jogo, né? Para que seja praticado. Mas chegou um momento que não estava fazendo mais sentido, porque a gente não conseguia ter grandes avanços, né? Hora parecia que melhorava, hora não. E começamos a entender o que estava de diferente. Então, o que estava acontecendo ali que podia ser diferente. E nós olhamos e entendemos que o cliente no centro, ele tem um significado super especial. E como eu te disse no começo, a gente segue fazendo esse exercício e trazendo isso como uma verdade absoluta, e desconstruindo mentes e tirando crenças limitantes para que a gente chegue nesse objetivo que a Via tem hoje. Só que, quando eu estou falando de um atendimento, que eu tenho uma massa de gente ali por trás, quem está no centro é aquele especialista, né? Ele precisa ser bem cuidado, ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado para que ele possa ser ensinado a forma certa de ser feito. E aí, a gente tinha uma operação, a gente chamava ela de fronte. E isso era motivo de grande incômodo, né? Hoje, se eu ouço, então, assim, eu chego até a paralisar, tá? Eu fico paralisada. Parece assim, guerra, né? Parece coisa de guerra, combate, né? Exatamente. Então, poxa, como que pode você chamar uma operação de atendimento que você quer que pareça com a sua marca, onde na loja te tratam super bem, tem um super acolhimento, mas no seu atendimento você trata ali como front. Então, a gente começou primeiro com a disrupção, mudando o nome. E aí, veio a sugestão de um dos nossos trainees, de uma fase maravilhosa que a gente teve na Via, com a vinda dos trainees. E eles fizeram a sugestão, e aí hoje a nossa operação se chama Voa. Voa, que é o Vou Olhar Além. E é bem legal, porque você precisa olhar além de você mesmo, para você poder fazer parte do Voa, para você se encontrar com esse propósito. E quando a gente está olhando além, a gente não está olhando só o resultado no final das contas, né? A gente está olhando ali para a pessoa também, para o momento que ela está vivendo, para a situação que ela está passando. Nós estamos acolhendo ali a vulnerabilidade dela, porque a gente entende que esse acolhimento, ele é o principal fator para que você possa entregar o seu melhor. Então, o Voa, ele é pautado em 3 pilares. Um deles é a identidade. Então, a gente acaba ali oferecendo um lugar de fala para a pessoa. Então, quando ela vai se você experimentar o nosso atendimento, que eu espero que você compre lá com a gente. Com certeza. A gente vai perguntar como que você gosta de ser chamado. E aí, como que você gosta de ser chamado? Renato. Mas eu gosto de ser chamada de Paulinha. Então, eu tenho um lugar de fala também. Então, eu falo assim, oi, Renato. Como você quer ser chamado? Renato. Tudo bem, eu sou a Paulinha. Então, você também entrega essa identidade para a pessoa. Legal. Ela tem o estilo dela. Então, você não precisa... logicamente, a gente vai ter as ressalvas, né, gente? Tudo passa pela linha ali do extremo. Mas a pessoa vai poder interagir da forma como ela se sente melhor também. Se ela é uma pessoa que fala muito, gente, se cabe naquele atendimento, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Se ela é uma pessoa mais restrita, que gosta mais de interagir por emojis, né, no nosso canal digital, aqui como exemplo, tá tudo bem também. Então, tem esse pilar da identidade. A gente tem a parte da liberdade, que aí tem a ver com essa questão relacional, a liberdade de você perguntar como que o cliente está se sentindo, por que a gente coloca lá nos nossos scripts que a gente tem que se desculpar? Aí fica robótico. Olha, me desculpa porque falhamos. Ok, né? Se você está ligando é porque nós falhamos. Mas por que você não pode perguntar o que aconteceu, ou que prejuízo causou, ou colocar uma situação sua também no jogo? Falar, olha, poxa vida, a sua geladeira não foi entregue? Putz, não foi. Poxa, e o que aconteceu com os alimentos? Você conseguiu colocar na geladeira da vizinha? Obviamente que não, eu tô dando um exemplo assim muito extremo, mas por que você não pode demonstrar interesse? Por que você não pode ser livre e se interessar por aquela história e falar, putz, uma vez aconteceu comigo também, sabe? Aí eu fiquei 3 dias com tudo ali perecendo. Então, traz a liberdade para o atendimento. E o pilar de sustentabilidade, porque o resultado faz parte, né? Ele tem que existir, senão fica simplesmente
uma ação solta. E aí eu vejo a tecnologia vindo com força. Eu tenho um background de tecnologia também, tive uma experiência e adoro o lance de tecnologia também. Acho que ele que garante essa sustentabilidade, mas a tecnologia por si só, ela não sustenta. O que sustenta é o todo, e nesse todo, dentro do Voa, nós olhamos além e o princípio em pessoas. Com certeza, esse é o nosso forte. Projeto maravilhoso, Paulinha, muito legal, parabéns. E olha, e o que eu desejo a esse projeto é que ele siga, que ele se aprimore e principalmente, né, que as pessoas envolvidas nesse projeto façam isso de uma forma feliz, né, ou seja, com muito conteúdo e que isso se alastre ainda mais, que nós sejamos a corrente do bem para atendimentos mais humanizados, mais felizes, né, mais envolventes e se importando com aquele problema do outro. Eu acho que a gente vai fazer uma comunidade ainda melhor dessa forma, né? Tenho certeza. Recebo, assim, de coração suas palavras. Fico, assim, honrada com o que você está dizendo. Vejo no seu olhar que realmente você confia no propósito. E, claro, vamos olhar além aí juntos. Muito Obrigada, legal. viu? Paula Marques, um prazer poder bater esse grande papo com você. Uma trajetória super bonita. Eu vejo que você tem se dedicado muito nessa trajetória profissional e tenho certeza que é somente o início de uma grande jornada, né? Seja na Via, seja em projetos que tenham propósito, como você mesmo comentou. Meu muito obrigado. Muito obrigada a você. Propósito é tudo, eu faço isso com maior amor, maior paixão, porque quando a gente está envolvido com o propósito, tudo tem sentido. Muito obrigada por esse espaço, de verdade. Isso aí. Paula Marques, meu muito obrigado. Valeu. Obrigada, Valeu. Tchau.